Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Rui Moreira, é o presidente da Câmara Municipal do Porto, a quem agradecemos desde já ter aceitado o nosso convite. Rui Moreira, bem-vindo. Admite reconsiderar no futuro próximo um regresso do município portuense à Associação Nacional de Municípios Portugueses? Neste momento acho que essa situação não se coloca. Esta foi uma decisão que foi ponderada, foi avaliada pelos órgãos autárquicos da Câmara Municipal do Porto. Neste momento não vejo nenhuma razão para alterar aquilo que foi uma decisão que foi tomada e, como digo, foi pensada. Não foi nenhuma birra, foi uma decisão que foi muito ponderada, demoramos tempo a tomá-la e, portanto, neste momento acho que não. E com ganhos, neste momento, ganhos de causa, neste momento, não faz sentido esse regresso para já? Não vejo que seja útil para nós, que tenha qualquer utilidade prática. E também não acho que seja necessariamente bom para a Associação Nacional de Municípios. Porquê? A ausência da Câmara do Porto? Porque acho que se demonstrou que haver uma Câmara que manifesta fundamentada a reserva relativamente àquilo que estava em curso e que parecia satisfazer toda a gente, acabou por alertar a consciência, por um lado do Governo, com quem mantive sempre contactos, como é sabido, e também da própria Associação. E, em alguma ocasião, aventa, por exemplo, criar um outro organismo semelhante à Associação Nacional de Municípios, mas paralelo à Associação Nacional de Municípios? Não, julgo que também isso não se justifica, até porque só o Porto saiu, houve outros municípios que ameaçaram sair ou que pensaram em sair, mas por uma razão ou outra não, escolheram não fazer. Eu acho que dentro da Associação Nacional de Municípios é bom que exista a consciência de que os municípios são diferentes. Muitas vezes nós somos 308 municípios em Portugal e os municípios são muito diferentes na sua dimensão, são muito diferentes, não é apenas na sua dimensão geográfica e humana, são muito diferentes até na forma como se posicionam, porque estão numa região ou noutra. Acho que era útil de vez em quando pensar que os municípios, por exemplo, que têm uma dimensão como o Porto, têm uma correlação enorme com os seus vizinhos. Para dar um exemplo, porque às vezes estas coisas são ditas e depois não são entendidas. A população escolar do Porto é 130% o número de alunos residentes no Porto. Ou seja, cerca de um quarto dos alunos que nós temos são crianças que vêm com os pais que vêm trabalhar para o Porto e que naturalmente têm mais utilidade em que os filhos frequentem as escolas do Porto do que frequentem as escolas próximo de sua casa. Basta pensar nisto para percebermos que às vezes a relação que se estabelece e os próprios equilíbrios dentro da Associação Nacional de Municípios não deviam decorrer tanto daquilo que são as opções ideológicas das maiorias em cada um dos municípios, mas deviam olhar mais a estas particularidades. Como avalia o papel desempenhado por Luísa Salgueiro enquanto líder da Associação de Municípios Portugueses? O que lhe pergunto é se considera que a autarca de Matosinhos é, em primeiro lugar, uma socialista ou um representante do governo? Dos municípios, peço perdão. Olha, eu tenho pela Luísa Salgueiro, em primeiro lugar, amizade e estima, como sabem. Somos amigos, ainda há dias estivemos juntos. Temos a Frente Atlântica, que junta Porto, Gaia e Matosinhos, que funciona muito bem. E portanto, sempre tivemos uma cooperação ativa, coisas como os dias da dança, por exemplo, no Rivoli. Eu acho que a Luísa Salgueiro, quando chegou à Associação Nacional de Municípios, não se apercebeu da dimensão do problema com que estava confrontada. E isso resulta da estrutura da Associação Nacional de Municípios, do seu secretário-geral, que se eterniza lá há anos e anos e anos e que provavelmente não lhe contou as coisas como ela pensava. Eu acho que quando ela disse que a descentralização iria mesmo ocorrer no dia 1 de abril, no caso da educação, e achava que aquilo era ótimo para os municípios, eu acho que ninguém lhe tinha explicado a verdade, ninguém lhe tinha contado a verdade. E eu procurei fazê-lo na reunião que tivemos na área metropolitana do Porto, mas também aí houve o azar, ela estava em casa, estava a acompanhar a reunião por Zoom, e provavelmente não pôde ter a intervenção que tem. Portanto, acho que a Luísa Salgueiro fez o possível como dirigente.
Sente que a sua saída da Associação Nacional de Municípios foi usada por outros autarcas para terem ganhos na descentralização? Eu espero que tenham havido ganhos para todos, mesmo para aqueles que criticaram a minha saúde. Acho que eles hoje chegaram à conclusão que o negócio que agora está feito é melhor do que aqueles que lhes diziam que era o último negócio que já estava feito. Em relação à ministra, Em relação à ministra da Coesão, que assumiu esta pasta da descentralização neste novo governo, neste terceiro governo de António Costa, Ana Brunhosa tem conduzido bem este processo? A sua própria falta de peso político no Executivo pode dificultar-lhe a vida? Eu não sei se ela tem... Não acha que não tem peso político, que tem peso político? Eu acho que tem peso político. Eu acho que a Ana Brunhosa tem uma particularidade interessante. Isto nos governos de maioria às vezes funciona. Ela é um bocadinho a ministra da autocrítica. Ou seja, ela muitas vezes coloca-se numa posição crítica ao governo de que faz parte, tentando assim esvaziar a crítica externa. Esse modelo de autocrítica nós conhecemos. Nos anos 60 ele era habitual. Concorda com Marcos Mendes, que considera que o acordo alcançado agora para a descentralização de competências lhe dá razão e que fez do presidente Rui Moreira o maior vencedor deste processo? Eu não queria ser juiz em causa própria. Se o Dr. Marcos Mendes diz isso, é a opinião dele, deixarei que cada uma das pessoas faça. Eu não me posso avaliar a mim próprio. Isso eu nunca fiz, também nunca avaliei o meu mandato, como sabe, a Margarida conhece isso bem. Portanto, deixarei que as pessoas façam essa avaliação. Tenho a certeza que fiz uma coisa, fiz aquilo que entendi que era melhor para o Porto, mas não pensando apenas no Porto. Eu falei com muitos autarcas, por exemplo, com o autarca da Ganil, que na altura me ligou, muitos autarcas do interior que estavam extremamente preocupados com esta situação e que não encontravam eco, porque naturalmente têm menos capacidade de intervenção do que o Presidente da Câmara do Porto. E sei muito bem as palavras de conforto que tive e a participação cívica que tive em reuniões que tive, por exemplo, em Ilha, em Braga, na Póvoa de Varzim. Várias vezes eu tive a possibilidade de falar nisto, se fosse a nível de grupos de amigos, envolvendo os outros autarcas, ou seja, eu acho que houve essa interação. A interação entre os autarcas não é apenas feita nas reuniões da área da Associação Nacional de Municípios. Nós fazemos isso no dia-a-dia. É raro o dia em que não falamos uns com os outros. Portanto, é feito fora, não é? A sua intervenção feita fora da Associação. Mas eu vejo, por exemplo, que o Presidente da Área Metropolitana do Porto, o professor Eduardo Vidor Rodrigues, muitas vezes veio em meu auxílio e dizendo que, de facto, que partilhava estas preocupações. E tem a relevância de ser um município que, aliás, em termos populacionais é maior que o Porto, aliás. 4 vezes e meia. Exatamente, é maior que o Porto, que é maior em termos de área e é Presidente da Área Metropolitana, e ele teve o cuidado, apesar de ser do Partido Socialista, é um dirigente do Partido Socialista, ele disse claramente que percebia e que partilhava estas preocupações. Aliás, ele esteve comigo na declaração do Rivoli. Portanto, houve muita interação com muitos autarcas, o Presidente da Câmara de Coimbra, por exemplo, também, que se manifestou várias vezes sobre esta matéria. Mas que acabou por votar favoravelmente. E repara, o próprio secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, ainda que dizendo que não achava bem que o município do Porto saísse da Associação Nacional de Municípios, disse com estas palavras que concordava totalmente com as preocupações que eu tinha manifestado. E, portanto, isto não foi uma coisa que tivesse aqui um contorno ideológico. Não houve aqui, não se tratava aqui de uma contestação ao governo ou de uma contestação organizada à Associação Nacional de Municípios. Era apenas denunciar que os acordos que tinham sido feitos e que toda a gente parecia não discutir eram maus. No nosso caso, foi mais fácil perceber que eles eram maus. Porquê? Porque eu tive o cuidado, quando começamos a receber os números, de pedir à Universidade do Minho para fazer um estudo. E foi esse estudo que demonstrou aquilo que os meus serviços já tinham demonstrado. O que tudo isto se teria resolvido se tivessem seguido aquilo que tinha sido o conselho que tínhamos dado também nessa altura, ainda antes da cimeira do Rivoli, da declaração do Rivoli, que era preciso uma comissão independente que tivesse feito o levantamento exaustivo desta matéria. Município a município. Havia tempo. Agora teve-se a correr atrás do prejuízo, se quiser. Isto podia ter sido feito antecipadamente. Nós tivemos 2 anos e tal, 3 anos para fazer isto, para fazer este trabalho. Isto podia ter sido feito, devia ter sido feito. Não foi feito. Depois, a seguir a nós, como sabem, houve várias autarquias que até foram recorrer à mesma universidade para fazer este estudo. Vila do Conde, Matosinhos, Exatamente. Vila do Conde, que tinha sido o maior crítico da minha posição.
o Presidente da Câmara de Vila do Conde, mas a seguir foi ele também fazer a avaliação de quanto é que isto representava para o seu município e seguramente ficou assustado. Sinalizou há algumas semanas num artigo escrito no Público que o reporte das insuficiências que as autarquias detectaram nos envelopes financeiros atribuídos pelo Governo para pagar as competências transferidas poderão levar os municípios a terem de se endividar para cobrir a diferença. Este risco persiste ou está resolvido agora com a questão do acordo ter sido aprovado pelos autarcas? Olha, o acordo é demasiadamente recente para nós, no Excel da Universidade do Minho, podermos lançar os números relativamente ao nosso município, e cada município deve fazer esse exercício. Mas chama a atenção, e é prudente que os autarcas olhem para isto, que há uma área da descentralização que vai ser obrigatória no dia 1 de janeiro. E 1 de janeiro é amanhã, porque nós vamos ter que fechar orçamentos, nós estamos já a trabalhar nos nossos orçamentos. E neste momento há imensas dúvidas ainda relativamente a essa matéria. E, portanto, eu temo que, se não houver cuidado, que possamos estar a entrar mais uma vez num alçapão de termos que absorver despesa e não termos a receita que possamos inscrever. E isso pode levar os municípios a terem que fazer duas coisas, ou optarem por fazer menos investimento, ou terem que se endividarem. Isso não há outra forma de financiamento. António Costa, o Primeiro-Ministro, como secretário-geral do Partido Socialista, numa intervenção recente que fez numa reunião política do Partido Socialista, há cerca de uma semana, deu a entender que o referendo à regionalização ficasse na gaveta, até por falta de consenso com o PSD, com o maior partido da oposição. Para si, Presidente da Câmara do Porto, é certo que o referendo não vai acontecer em 2024 ou ainda não é claro o que é que vai acontecer? Olha, nós ontem em reunião de Câmara, ou anteontem em reunião de Câmara, deliberamos por unanimidade todas as forças políticas representadas no Executivo Municipal, e foi por uma recomendação proposta pelo PS Porto, apoiar o referendo à regionalização em 2024. Eu, portanto, estou vinculado naturalmente a uma deliberação na qual eu próprio votei. Para os partidos no Porto é fundamental avançar com a descentralização. E nunca vai haver um bom momento. Se nós estivermos à espera de um bom momento, nunca vai haver um bom momento. Haverá sempre quem diga que o momento é mau. Eu acho que a descentralização não vai resolver o problema da regionalização. Eu acho que nós precisamos de uma regionalização, e não é apenas administrativa, tem que ter contornos políticos, se assim não for. Porque, vamos lá ver, uma regionalização depende de poder. Se não houver poder, e o poder é através da via política. Portanto, eu defendo uma regionalização política. Qual é o problema? Nós até agora ainda não percebemos sequer em 2024 se o PS vai manter a sua vontade ou não vai manter, e a manter que regionalização vamos querer. Porque não basta dizer que quer regionalização ou não. Isto não chega. E o que não vejo é, neste momento, que haja um grupo que esteja a trabalhar nisso. Acho que os partidos, de facto, não estão muito empenhados nisso. O PSD não está nada empenhado? O PSD também não está. Eu também não sei se o PS verdadeiramente está, porque também não fizeram trabalho de casa. Repare, isto foi uma promessa eleitoral, o Governo já está em funções há bastante tempo. Não há uma comissão. Houve aquela comissão antiga, com Alberto João Jardim, com o João Cravinho e tudo mais, mas neste momento não há nenhuma comissão que esteja a trabalhar naquilo que seria uma proposta de regionalização. Quais são as regiões? Quais são as competências? Qual é o financiamento? Qual é o poder? Tudo isto está por fazer. E, na verdade, também o Presidente da República também não tem muita vontade em fazer o referendo. O Sr. Presidente da República, objetivamente, nunca quis a regionalização. E, portanto, ele só quererá o referendo se achar que o referendo vai resultar num não. Não tenho dúvida sobre isso. Conhecemos-lo bem, tenho todo o respeito por ele, mas esta foi a posição dele. Se os partidos, de facto, querem promover a regionalização, deviam fazer um trabalho de fundo comparado, também aqui usando a academia, percebendo o que é que foi feito nos outros países, o que é que resultou nos outros países, ainda mais recentemente, por exemplo, na Grécia, que tem tantos problemas ou mais do que nós, e avançou recentemente para a regionalização, tem, salvo erro, 11 ou 13 regiões, valia a pena fazer esse trabalho. Depois definir quais são os parâmetros, o que é que queremos regionalizar, o que é que queremos desconcentrar, o que é que queremos descentralizar, como é que isto se repercute no poder político
dessas regiões. Como é que se financia? Que impostos é que podem ser cobrados por essas regiões? Que poderes é que vão resultar aqui, que vão desaparecer, por exemplo, das CIMs e das áreas metropolitanas? Porque, logicamente, não se pode pensar que uma regionalização vai ser apenas uma transferência de poderes do Governo Central para um órgão intermédio. Também tem que haver transferências das autarquias para esse poder intermédio. E esse estudo continua por fazer. Portanto, não tem havido uma vontade. Eu gostava muito que a academia estivesse envolvida nisto, acredito muito no valor da nossa academia, não vejo que isso aconteça. E, portanto, fazer um referendo assim é um bocadinho como atirar a moeda ao ar. Provavelmente, pode calhar sim ou calhar não. E depois, calha sim. E que regionalização? E depois as pessoas que votaram favoravelmente vão perguntar, mas eu votei favoravelmente, mas não era isto que eu queria. E quem vota não dizia assim, se fosse isto eu afinal já queria. Portanto, acho que o país não tem pensado. Nós não temos uma grande dificuldade em definir um conceito estratégico para o país que faça uma verdadeira reforma. E depois andamos sempre a falar na reforma da administração pública. Nós precisamos de uma reforma política. O país precisa de uma reforma política. O país está esgotado em termos da sua organização política. Os círculos eleitorais são absurdos. A questão, o que se passa nas autarquias é absurdo, com competências que já não se percebem se estão na Assembleia Municipal, se estão no Executivo. As áreas metropolitanas têm um poder difuso, não têm recursos, não têm financiamento, não têm dinheiro. Aquilo que fizeram a nível das CCDRs, do presidente da CCDR ser eleito, aliás, a minha força política, nós não votamos nisso, porque é tentar esconder aquilo que é a necessidade absoluta de repensar isto. E nós temos pessoas que deveriam ser chamadas a pensar nesta matéria. O professor Valente Oliveira, por exemplo, foi quem falou no planeamento do país. Ele está de boa saúde. Devia haver uma comissão qualquer que envolvesse pessoas dos vários partidos, mas envolvesse pessoas da sociedade civil, da academia, e que pudesse fazer um livro branco sobre aquilo que de facto queremos através da regionalização. Um livro branco da regionalização. Claro, era preciso um livro branco da regionalização. E só depois, quando fosse, dizer, depois de explicar isto e depois disto ser amplamente divulgado. Porque, repare, quando a regionalização foi chumbada, e já foi há umas décadas atrás, nós lembramos de quais foram os argumentos. Diziam que era mais taxos, diziam que o país ia ser retalhado. Tudo isto, hoje, essa forma de estar, essa demagogia, hoje, tem canais muito mais fortes. Portanto, se nós avançarmos neste momento para o referendo, eu temo que, não havendo um trabalho de casa feito, as pessoas vão votar da mesma maneira que se expressam no Facebook ou no Instagram, está a ver? E isso é muito preocupante. E o país continua a não fazer as reformas fundamentais. Vamos mudar de assunto. São conhecidas as suas divergências com Rui Rio, o ex-líder do PSD. Por exemplo, recentemente há a boleia de declarações sobre o caso Selminho, e aceitou ir ao encerramento do Congresso de Consagração de Luís Montenegro, atual líder eleito do partido. Há aqui uma normalização de relações com o Partido Social Democrata ou não se trata disso? Trata-se de uma questão pessoal. Há várias coisas. Em primeiro lugar, o Dr. Rui Rio nunca me convidou para nada, portanto não se pode colocar sequer a questão. E duvido que, se o Congresso fosse no Porto e ele se tivesse mantido como líder, que me tivesse convidado. Eu não costumo ir às coisas que não sou convidadas. Agora, naturalmente, como Presidente de Câmara do Porto, quando há um congresso de um grande partido democrático na cidade do Porto e convidando-me, eu estarei presente. Estive há tempos presente, já estive presente em iniciativas do Partido Socialista no passado, do CDS no passado. Portanto, não teria esse problema. Agora, é evidente que nós temos hoje... portanto, isto é institucionalmente como Presidente de Câmara. Essa é uma questão. Mas eu não deixo de ser cidadão por causa disso. E, de facto, o que nós temos hoje é um acordo de governação com o Partido Social Democrata que, apesar de tudo, se repercute na possibilidade de nós vermos aprovados orçamentos. Eu, neste momento, tenho uma solução maioritária no Executivo Municipal, não tenho na Assembleia Municipal. Para a cidade do Porto é importante que isso exista. Portanto, esta relação com o PSD, que foi construída depois das últimas eleições autárquicas, naturalmente implica que eu demonstre esse mesmo respeito por um partido com quem tenho um acordo. Mas com este líder é mais fácil. Ouça, toda a gente sabe que eu tenho um apreço pelo Dr. Luís Montenegro e, portanto, naturalmente, se fosse um líder porque eu não teria apreço, seria mais difícil ou não ia. Provavelmente, como digo, seguramente não seria convidado, portanto a questão não se punha. Seria mais fácil negociar com um governo deste PSD do que com este governo do Partido Socialista de maioria absoluta? Mas negociar o quê?
negociar o que tiver a negociar em termos autárquicos? Não, nós conseguimos sempre, eu consegui sempre negociar olha, nós vamos, esta semana inauguramos o terminal intermodal de Campanhã. Isso resulta de um acordo que foi feito na altura com o Dr. Pedro Passos Coelho. Com o Dr. António Costa consegui sempre negociar várias coisas. Lembro-me, não só negociar, como fazer acordos políticos importantes. Lembro-me de uma declaração que fizemos no Roseiral logo que eu fui eleito e que acabou por ter consequência, que foi a questão da intermunicipalização ou da municipalização dos transportes públicos. Nós temos conseguido com o governo socialista, como conseguimos anteriormente com o governo PSD-CDS, em vários dossiês conseguimos acordo, noutros não conseguimos. Não valorizo isso particularmente. Agora, é importante ter boas relações com as pessoas. Porque tem uma boa relação, por exemplo, com o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, claro, e uma boa relação com o PSD. Aqui, o eventual facto de qualquer um deles usar o Presidente da Câmara do Porto em seu benefício, o Presidente da Câmara não é manipulável. Eu não gosto de me achar usado. A questão é essa, é o que lhe estou a perguntar. Não gosto de me achar usado. Mas, vamos lá ver, essa é a vantagem ou a desvantagem para a cidade, e a cidade é que tem que avaliar de ter um líder independente, que sabe que o facto de um governo não ser da sua cor política não impede que se procure com esse governo encontrar soluções sempre que há problemas. E, portanto, essa é a minha obrigação. Qualquer que seja o governo, não tem esse problema. Entre tanta gente que sabia da proposta do ministro Pedro Nuno Santos para o aeroporto de Lisboa, antes de ser divulgada e revogada pelo primeiro-ministro, o presidente da Câmara do Porto também sabia, já agora para ficar nos informados. Não fazia a mais vaga ideia, sou ao mesmo tempo, sou por vocês, sou pela comunicação social. Não fazia a mais vaga ideia. E o presidente da Câmara do Porto gostava de ter uma palavra a dizer sobre eventuais decisões em relação ao novo aeroporto de Lisboa, ou isso é-lhe completamente indiferente? Eu acho que não deve ser indiferente a nenhum português. Acho que todos nós, no nosso íntimo, temos preocupações e temos convicções. E eu tenho que andar para trás, tenho que ir a 2007, numa altura em que a Associação Comercial do Porto, que eu presidia, encomendou um estudo à Universidade Católica, numa altura em que se andava a falar na OTA, como se recordam, e se dizia que na margem sul-Jamé, e nós defendemos a solução Portela +1, e por acaso +1 era o Montijo. É evidente que o tempo mudou. Hoje em dia esse estudo teria que ser revisto. Mas se eu mostrei nessa altura preocupação enquanto Presidente da Associação Comercial do Porto, naturalmente como Presidente da Câmara do Porto, continuo a manter a preocupação sobre um dossiê que vai ser sempre adiado desde os tempos de Rio Frio, desde o tempo de Marcelo Caetano. É muito tempo. Há negociações que vão decorrer, até do que já temos ouvido do próprio Primeiro-Ministro e também do líder do PSD. Sim. Nessas negociações, ou à margem, ou paralelamente, ou do que decorrer, o Presidente da Câmara do Porto também gostava de ser chamado? Não, acho que não tenho legitimidade, nem se calhar tenho tempo para ser chamado sobre essa matéria. O que não quer dizer que, como cidadão, não tenho uma opinião, e tenho, objetivamente. Se me perguntarem, eu não vou fugir à resposta. A sua opinião? A minha opinião é a seguinte: neste momento parece óbvio que a Portela, apesar de se andar há 20 e tal anos a dizer que ela já se esgotou, ela era mal arrumada e foi possível acomodar o aumento de procura existente na Portela. Aquilo que me parece é que é urgente a construção de um novo aeroporto em Lisboa, que pode ser um novo aeroporto, pode ser complementar à Portela. Isso eu já não consigo hoje ter a mesma opinião abalizada que tinha em 2007, como compreendem. Parece-me à partida que o Montijo, salvo questões ambientais que eu não posso avaliar, mais uma vez comparado com o Alcochete, porque qualquer novo aeroporto tem sempre impacto ambiental, parece-me que o Montijo é melhor, até porque já lá existe um aeroporto. Agora temos a questão do entretanto. O entretanto é até que esta solução esteja pronta. E aquilo que dizem é que Lisboa, neste momento, não tem capacidade já para acolher voos, já os existentes, quanto mais os que vão de vir. Ora, se há uma estratégia nacional, e deve haver uma estratégia nacional, e se nós temos um instrumento nacional, que hoje é um instrumento público, eu não percebo porque é que não se aposta mais no aeroporto Francisco Sá Carneiro, que no âmbito daquilo que foram as últimas obras de expansão, que estão feitas, estão concluídas, tem hoje ainda capacidade instalada. E portanto, eu bem sei que
para quem está em Lisboa, diz, mas eu agora vou viajar através do Porto, seja para Maputo ou para Nova Iorque. Mas essa pergunta também se coloca a nós. Nós muitas vezes também temos que viajar por Lisboa. Esta ideia de que muitas vezes se confunde o hub de Lisboa, que eu compreendo e respeito, com ser um hub nacional e esquecer as outras valências, parece-me que andamos aqui, provavelmente, a ignorar esta questão. E devo dizer que este assunto eu já discuti, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, quer com o Ministro Pedro Nuno Santos. Já foi há mais de um ano, ainda no anterior governo. Não teve conclusão nenhuma? Não, foi um assunto que foi pensado. Eu chamei a atenção que, de facto, se há um tempo para a construção de um novo aeroporto, qualquer que ele seja, vai demorar tempo. Se, entretanto, se esgota a Portela, parece-me que seria de olhar para outras oportunidades. Há quem diga que a solução é Beja, mas Beja, apesar de tudo, é muito longe de Lisboa. Não há interligações entre Beja e Lisboa. Eu acho que se devia olhar para o aeroporto Francisco Sá Carneiro como uma possibilidade e poder-se ter entendido que isso, na medida em que a TAP passou a ser uma empresa nacional e, portanto, que tem que defender um interesse público, no qual o esgotamento da Portela faz parte desse interesse público, é uma preocupação pública. Acho que se devia ter pensado que o aeroporto Francisco Sá Carneiro era uma válvula de escape. Não foi assim pensado até hoje, mas a mim surpreende que este assunto nunca esteja no papel. E não está por causa da visão centralista do Império, porque dizem, não, isto tem que ser tudo em Lisboa. Entretanto, vai-se adiando a decisão, ano após ano, vai-se discutindo, e não sei em que é que a solução poderia ser assim uma coisa tripartida, entre o eixo Portela mais Montijo, imaginemos, com uma opção mais a norte? Eu não digo definitivamente, eu digo pelo menos temporariamente. É evidente que a longo prazo o aeroporto Francisco Sá Carneiro não vai ser o aeroporto de Lisboa. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, se neste momento o aeroporto de Lisboa não tem capacidade para albergar aviões, porque é que nós não procuramos que esses aviões escalem o Porto ou escalem Faro? Faro é mais difícil, apesar de tudo, porque tem menos carga própria. Acho que temos aqui um recurso que podia ser conveniente, mas isso teria que, como digo, não tenho hoje o conhecimento que tinha em 2007 sobre aeroportos, porque entretanto tenho mais coisas com que me ocupar e já não está no cerne da minha preocupação. O que me interessa a mim é que o aeroporto Francisco Sá Carneiro, esse sim, está de boa saúde, tem capacidade de crescimento, está a atrair companhias aéreas, estamos a regressar, já regressamos aos níveis de 2019, não há grandes constrangimentos e isso é um fator de competitividade a nível da região e da cidade. Acho que a nível nacional se devia muitas vezes olhar para os projetos acessórios e para as soluções acessórias. Muito bem. Tendo em conta esta polémica e a questão da TAP também, o Ministro das Infraestruturas já devia ter sido demitido ou é da opinião que ele é um excelente Ministro com uma pasta muito difícil? Eu acho que o Ministro Pedro Nuno Santos é um Ministro que tem uma pasta terrível, porque tem, por exemplo, a questão ferroviária, que é uma questão também ela adiada. A última obra importante na ferrovia que pronta foi a modernização da linha do Norte. Eu tinha para aí 12 ou 13 anos de idade, e eu lembro-me, e já tenho 65. E, portanto, ele de facto tem um dossiê, tem os dossiês muito pesados. E, portanto, na questão da TAP, ele sabe que eu não concordo com a solução que ele tomou. Agora, acho uma pessoa tenaz, competente, capaz de correr riscos, portanto, nunca pediria, aliás, eu nunca peço a demissão de ministro, mais faltava agora pedir a demissão de ministro. Acho que portanto, deve continuar no governo, não é? Acho que sim. Passaram 100 dias deste governo, muito recentemente, e temos o caos no aeroporto de Lisboa, o caos na saúde. Há uma escalada de inflação com medidas tomadas, mas que provavelmente não chegarão nos próximos tempos. Agora temos os incêndios. O que é que se passa com este governo do ponto de vista de um presidente de uma autarca do Norte, do Porto? O que é que se passa com este governo? Há aqui descoordenação? É uma tempestade perfeita? O que é isto? Preocupa-me mais a questão da saúde. Acho que nós temos um fortíssimo problema na saúde, um problema de gestão dos nossos recursos ou da incapacidade de recursos para a necessidade que vamos tendo.
Porque, pelos vistos, o problema não é exatamente dinheiro. Não. O Ministro das Finanças já veio dizer isso. Pois é que é um problema de gestão hospitalar. Parece-me que é um problema de gestão e acho que há um fortíssimo problema. Mais uma vez, não sou especialista da matéria, sou apenas um atento observador e utente do Serviço Nacional de Saúde e percebo, porque ainda há dias estive no IPO, onde vou com frequência por necessidade, e ouvi os profissionais dizer que as coisas estão descoordenadas, que há uma grande descoordenação, mas também não dizem que é por falta de dinheiro. Ou seja, aquilo que nós verificávamos há uns anos atrás, que nas salas de operação não havia dinheiro para lâmpadas ou para isto ou para aquilo, não parece ser esse o problema. Portanto, parece de facto ser um problema de gestão. E isso implica, se calhar, que se vá buscar para a saúde pessoas que sejam da área da gestão. Não tenho a certeza que a estrutura do Ministério da Saúde seja... porque, vamos lá ver, nós sabemos que temos bons médicos, temos bons profissionais de saúde, temos excelentes enfermeiros, temos bons hospitais e hoje estão muito bem equipados. Os centros de saúde, apesar de tudo, vão ser desenvolvidos e vão recorrendo. Temos uma procura crescente, e sabemos que temos uma procura crescente, e, portanto, temos que gerir recursos. Acho que há um problema na gestão de recursos e acho que há aqui também um problema, aqui sim, um problema ideológico. Contra os privados. Com certeza. Eu vou-lhe dar um exemplo. Posso dar um exemplo meu, que eu não tenho nenhum problema. Há dias, eu acho que é bom que as pessoas às vezes exponham os seus problemas, porque isto explica tudo. Eu fui ao IPO e disseram que era conveniente eu fazer uma determinada ecografia. Mas o médico disse-me que ele tem que requisitar a ecografia no IPO. E disse, mas eu requisitando a ecografia no IPO, isto você vai ter que esperar 3 ou 4 meses. Não é que seja urgente, mas se calhar era conveniente ver isso antes. E eu perguntei, mas porquê é que não me passa uma receita? Porque eu tenho a ADSE e posso fazer no exterior recorrendo ao privado. A ADSE, portanto, é um seguro que eu tenho. E ele disse, mas eu não posso passar. Não posso passar essa receita. Portanto, se o doutor quiser ter essa receita, vai ter que ir a um outro médico, um médico privado, que lhe passe essa receita, porque eu só posso passar receitas para o IPO. Sabendo, no entanto, que no IPO vai ter que esperar 3 meses e meio e era conveniente fazer nos próximos 15 dias. Eu, no privado, posso fazer no dia seguinte e não custo nada ao Estado. Está a ver? E, portanto, isto demonstra que há uma obsessão ideológica que tomou conta da saúde. E estas obsessões ideológicas normalmente não funcionam. Eu não estou aqui por um momento a dizer que a saúde se resolve através do privado, mas o privado deve ser acessório à incapacidade do Estado para resolver a procura que tem em determinadas áreas. O que acontece em França, por exemplo, que eu conheço muito bem. Tem sido um pivô de contestação a descentralização é espelho disso. Para dar um exemplo, para não perguntar em quê. Qual é que é o estado da nação visto do ponto de vista do Norte? Como é que vê daqui o estado da nação? Eu acho que o Estado, para usar uma expressão do meu amigo professor Adriano Moreira, nós estamos a ver um tempo de Estado exíguo. Ou seja, o Estado social, nas suas várias funções, não é hoje capaz de desempenhar as suas tarefas na plenitude. Não é capaz de ocupar o território. E, portanto, aquilo que está a ser é que este Estado está a mingar nas suas competências. E, ao mingar nas suas competências, está-se a concentrar absolutamente na capital. E, portanto, nós vivemos numa obsessão centralista em tudo. Em tudo. Há uma verdadeira obsessão centralista. E isso também tem impedido que haja transformações políticas. Nós não podemos ter partidos de índole regional, nós não conseguimos alterar coisas que todos nós sabemos que têm de ser alterados. Vamos lá ver. Veja-se bem a questão dos distritos. Nós continuamos a ter os círculos eleitorais são por distritos. Já só há distritos para os círculos eleitorais e para o futebol. Já não há para mais nada. Que são as coisas que em Portugal não querem mudar. Está a ver? Quando nós hoje temos NUTs 2, temos NUTs 3, fizemos todo este desenvolvimento, ficamos todos agarrados a uma coisa que já não existe. Já não há governador, já não há governo civil, os distritos já não existem, a não ser para isto. E nós continuamos a votar desta maneira e, naturalmente, quando olhamos depois aos círculos eleitorais, nós olhamos aos círculos eleitorais do interior, que elegem 2 deputados. Como é que uma pessoa, num círculo eleitoral... Porto Alegre, por exemplo. Caso de Porto Alegre. Como é que uma pessoa de Porto Alegre se sente motivado para ir votar? Se sabe que vão ser eleitos 2 deputados, qual é a influência que ele tem? Então fará algum sentido nisto. Portanto, acho que o país vive obcecado
é um país muito, muito anquilosado. Por alguma razão, nós, todas as vezes que o país começa a chegar a estes momentos, depois acaba sempre num pronunciamento militar. Não é que eu queira que ele vá acontecer, nem vai acontecer com certeza, mas o facto é que nós nunca somos capazes de fazer transformações por nossa vontade. Agora há um governo de maioria absoluta. Supostamente era possível fazer mudanças. Mas essa maioria absoluta apoia-se exatamente nos modelos corporativos pré-existentes. Ela fundamenta-se nisso e teme sempre. Ele resulta disso mesmo, ou seja, resulta do imobilismo. E como como os nossos governos resultam no imobilismo, isto não acontece. Por outro lado, a figura do Sr. Presidente da República, nós temos um Presidente da República particularmente popular, também normalmente não quer introduzir rupturas. Quer dizer, nós percebemos que temos uma crise séria a nível da saúde e temos uma crise séria a nível da justiça. Seríssima. Isto é sempre identificado. Vamos lá ver. Mas isto vai sendo dito, mas nunca é dito que já não pode ser que temos que mudar. Não, as coisas não mudam. Nós vemos, por exemplo, a questão, a questão da justiça e a questão Houve um da saúde. para a justiça, não é? Está bem, mas qual foi o resultado? Qual foi o resultado prático? Não há nenhum resultado prático. Os casos arrastam-se durante anos e anos e anos e anos. A mesma coisa veja relativamente à banca, aos fundos de resolução e tudo mais. Nós já sabemos, nós ainda não sabemos quanto vamos ter que pagar mais, mas já percebemos que nos vai sair do bolso. Todos nós, portugueses, temos esta convicção. E isto leva ao descrédito da democracia, do sistema democrático. E, por outro lado, fomenta, mais cedo ou mais tarde, o reaparecimento de fogos populistas. Esses fogos populistas foram um bocado abafados pela pandemia, porque se percebeu, a pandemia contribuiu para conter os populismos, mas vai voltar se não formos capazes de fazer mudanças. Nunca mais se falou da transferência do Infarmed para o Porto. Para si, isto é uma causa perdida ou foi uma vítima da descentralização que tanto critica e que não aconteceu? Não, o Infarmed não veio para o Porto porque houve pessoas que não quiseram que viesse, porque objetivamente ninguém quis que viesse. Foi uma ideia do Ministro da Saúde então, mas de facto ninguém queria que viesse a não ser o Porto. Pronto, porque é uma coisa horrível, não é descentralização nenhuma, é uma desconcentração. Aconteceu agora com o Tribunal Constitucional, salvo erro, não foi? Portanto, é um horror. A ideia de que alguma coisa possa ter que sair de Lisboa, nem que seja o Ministério da Agricultura, é uma coisa horrorosa, é uma coisa que é um crime de lesa majestade propor sequer a desconcentração. Portanto, e é assim que nós vivemos. Vai levar o coração de Dom Pedro para um périplo que ainda não se conhece, ou se calhar vai divulgá-lo aqui, vai explicá-lo um bocadinho melhor. Esse percurso já existe, já está desenhado? Vai ser simples, nós vamos levar o coração de Dom Pedro ao Brasil para estar lá por ocasião do 2º centenário da independência do Brasil, de que ele foi o primeiro imperador. Vai a Brasília, vai estar lá em exposição no Senado. O Sr. Presidente da República vai ser, julgo que, o único chefe de Estado convidado e vai estar lá simultaneamente e depois, no final do mês, regressará ao Porto. E é o único Sim, local... vai apenas a Brasília. Não está pensado não irá ao Museu do Ipiranga. Eu ainda admiti que o governo brasileiro pretendesse, ou o Senado brasileiro pretendesse isso, mas não, isto é um pedido do Senado brasileiro, portanto vai estar no Senado brasileiro. E é seguro o coração de Dom Pedro sair do Porto? Uma eventual falha de segurança não o assusta? Vamos lá ver. Eu acho que sempre que o coração de Dom Pedro está dentro de uma urna que está na Igreja da Lapa, coberto por uma lápide e protegido por 5 chaves que estão no meu gabinete. Nós aquilo que fizemos foi pedir um exame patológico que aferisse se há algum risco de ele ser transportado. Fizemos isso com o Instituto de Medicina Legal, que é o melhor instituto em Portugal, como compreendem, para fazer isto. 5 especialistas de várias especialidades fizeram essa avaliação e dizem que não há nenhum risco. De resto, viajar num avião da Força Aérea Brasileira, como vai ser o caso, não me parece que corra risco. Tenho a certeza que quer do lado de cá, por
porque também há um trajeto do lado de cá, quer no lado do Brasil, vai haver todo cuidado. Portanto, não me parece que haja aqui um problema. Aliás, os bens culturais, por norma, isto é um bem cultural, acima de tudo. Os bens culturais, por norma, transitam. Os museus, em exposições, nós temos frequentemente os nossos melhores tesouros a viajarem pelo mundo e tesouros de outros países a viajarem para Portugal. Este não é diferente. Este apenas não tem um valor, se quiser, que seja comercializável, porque não me parece que tenha valor comercial como tem um quadro do Van Gogh. Mas, de resto, isso acontece em todo o mundo, todos os dias. Todos os dias acontecem coisas dessas. É verdade que não sejam relíquias, mas isto acontece como bem cultural. E para nós, devemos entender isto como um bem cultural. Assim, é um bem patrimonial e, portanto, um bem cultural. E por falar em cultura, o que lhe pergunto é, a concessão a privados do Coliseu do Porto é compatível com a preservação do interesse público e com a garantia de que a Associação dos Amigos do Coliseu, dessa sala de espetáculo, continua a ter um papel importante na programação? Na sua programação? Margarida, o Coliseu do Porto foi construído e pago por privados, pelo Sr. Carvalho. O Coliseu do Porto nunca foi um edifício do Estado ou um edifício municipal. O Coliseu do Porto pertence a uma associação de direito privado em que a Câmara é um de muitos sócios. É a Câmara, há 3 sócios fundamentais. Quem é? A Câmara Municipal do Porto, o Ministério da Cultura e a Área Metropolitana. Depois tem um conjunto de sócios que são chamados sócios institucionais. Para dar exemplo, 2 que me recordo, a Santa Casa da Misericórdia do Porto e a Associação Comercial do Porto. E depois tem sócios individuais. A Associação dos Amigos do Coliseu ocupa na programação do Coliseu uma parte pequena dos dias. Provavelmente 10, 15 dias, não sei ao certo. O que é que organiza mais visível? O circo. É o circo. É isso. No resto do tempo, quem é que utiliza o Coliseu? Aqueles concertos que nós vemos é em barriga de aluguer. Barriga de aluguer é um termo, é uma expressão que não é ofensiva na cultura, é assim mesmo. Ou seja, são operadores privados que contactam a Associação dos Amigos do Coliseu e dizem: nós queremos alugar a sala para levar aí os James, por exemplo. Apenas para dar. Ora bem, a Associação dos Amigos do Coliseu não tem recursos, não gera recursos suficientes, consegue cobrir a sua atividade corrente, até porque nós, entretanto, conseguimos, e foi a Câmara do Porto que conseguiu negociar, um mecenas para o Coliseu, portanto, consegue pagar aqueles custos, consegue depois receber a receita da tal barriga de aluguer, mas não ganha dinheiro, não gera recursos para reabilitar o edifício. Esta é a realidade. Aquilo que eu acho que a concessão por parte da Associação, que não é a Câmara que vai concessionar, é a Associação, que tomou uma deliberação unânime nesse sentido. A Associação passar aquilo para os privados, que de facto são os tais que recorrem a ela como barriga de aluguer, e garantir para si própria a utilização dos dias que entender necessário, parece-me um bom negócio. Parece-me bom, parece-me que se poupa assim o interesse público. Porque também, vamos lá ver, nem a Câmara seguramente não poderia entregar, não pode fazer uma doação à Associação dos Amigos do Coliseu para a Associação dos Amigos do Coliseu fazer elas as obras. Não pode mesmo. Muito bem. Agora vamos mudar de tema e o que lhe pergunto é: qual seria o melhor nome para suceder Jorge Nuno Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto? André Vilas-Boas, se ele avançar, estaria disposto a apoiá-lo? Eu tenho dito isto muitas vezes e vou voltar a dizer: enquanto o Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa estiver de saúde, vivo e com vontade para gerir o Futebol Clube do Porto, eu não me vou pronunciar sobre essa matéria. Mas a questão é que entra aqui um novo pivô, não é? Há um novo... André Vilas-Boas já mostrou vontade de candidatar-se contra... Mas não, eu recordo que o falecido... já houve pessoas que faleceram entretanto. O Pôncio Monteiro, houve uma altura, que admitiu ser presidente do Futebol Clube do Porto. E depois nunca se veio a concretizar. E, no entanto, era uma pessoa muito grata dos sócios. Olha, Sim, mas era muito mais idoso do que é o Não era assim Vilas-Boas. tanto na altura. Ele tem 42 anos, é muito novo o Vilas-Boas. Há uma sondagem que saiu muito recentemente que diz que se o Vilas-Boas fosse candidato com o Pinto da Costa para uma disputa pela presidência do Futebol Clube do Porto,
essa sondagem dá o Vilas Boas à frente do Pinto da Costa, dá 40,9 e o Pinto da Costa tem um valor inferior, fica-se pela casa dos 20 e pouco por cento. Isto se calhar quer dizer alguma coisa, não? Não, olha, não vi essa sondagem. Não, foi feita pelo Jornal A Bola. Não sei como é que o Jornal A Bola fez essa sondagem. Eu apenas direi que amanhã houver uma eleição entre Jorge Nuno Pinto da Costa e André Vilas Boas, eu votarei em Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, não apoiará Não é isso. Enquanto Jorge Nuno Pinto, e tenho imenso apreço pelo André Vilas Boas, e amizade pelo André Vilas Boas, mas enquanto o Jorge Nuno Pinto da Costa estiver capaz de governar o Porto, e ele saberá melhor do que ninguém, porque gosta muito do clube, não vejo que me deva pronunciar essa matéria. É mesmo um tabu. Peço que me respeitem esse tabu, porque eu sou de um tempo. Não é que eu deva nada de especial ao Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa em termos pessoais. Eu sou de um tempo em que o Porto jogava muito bem e no fim perdia. E com ele, habituando, era assim, eu ia ao estádio das Antas com o meu pai. O Porto jogava otimamente, mas depois perdia. Passava a ponta rápida e perdia. Com ele deixou de perder. E, portanto, eu tenho esta gratidão para com ele. Faço parte de uma geração que se recorda do tempo em que havia outras pessoas que também apareciam aí e diziam que iam fazer do Porto isto e aquilo, nunca conseguiam fazer. Portanto, e este avanço, ou esta intenção de avanço de Vilas Boas, como é que vê isto? Se é de bom tom, se não é de bom tom? Bom tom, é claro. Vamos lá ver. É perfeitamente legítimo que alguém como André Vilas Boas, que foi treinador, deixou de ser treinador, é um homem do Porto, é um homem que os sócios conhecem, que o André Vilas Boas diga, bom, eu acho que é o momento de virar de página e que se queira posicionar. Compreendo, acho que ele tem toda a legitimidade. Tem a legitimidade dele, como tem Vítor Bahia, que me dizem que também quer. Acho que há completa legitimidade também em quem eu queira fazer. Uma legitimidade sua. Sim, mas eu neste momento não é uma situação que não coloco. Tenho cansado de repetir há muitos anos esta parte. Disse há pouco tempo que, para si, de facto, este é um tabu. Porquê este tabu? É uma questão de respeito por Pinto da Costa? É uma questão... Aquilo que eu disse é uma questão de respeito por Pinto da Costa e é também uma questão de... Não vejo que... Repare, eu sou Presidente de Câmara, tenho 3 anos e meio de mandato pela frente, sensivelmente 3 anos e qualquer coisa de mandato pela frente. Teria que desistir da sua própria... Eu não posso ser Presidente da Câmara do Porto e agora andar a concorrer a eleições ao Futebol Clube do Porto. Não, mas as eleições só são em 2024. A Maria sabe imensas coisas que eu não sei quando é que são as eleições, não faço ideia. E se os adeptos quiserem muito essa sua representação como candidato? Nós nunca sabemos o que é que os adeptos querem. O futebol é uma coisa... há uma mística no futebol especial. Os adeptos neste momento se calhar votam assim relativamente a essa sondagem, que acredito tenha sido bem feita pelo Jornal A Bola, porque não gostam que o Futebol Clube do Porto tenha vendido 2 jogadores. Se calhar amanhã o Porto ganha ao Benfica, e os adeptos no dia seguinte vão cantar todos Pinto da Costa olé olé e a sondagem no dia seguinte é diferente. O futebol é uma religião em que os milagres ocorrem ou não ocorrem conforme a bola bate na barra ou entra na baliza. Não há verdadeiramente esse chamamento. De repente fala-se em si como um candidato para vários cargos. Para a presidência do Futebol Clube do Porto, também para a presidência da República, coisa que também já descartou. Continua a descartar uma eventual candidatura à presidência da República quando Marcelo Rebelo de Sousa sair de cena? Continuo e para os meus detratores e para as pessoas que normalmente fazem mal a quem tem ambições, não me façam mal por causa disso, porque eu não serei candidato à presidência da República em condição alguma. Mas e porquê? Não tem ambições políticas? Não tenho nenhuma ambição de ocupar o cargo de Presidente da República. Não é um cargo que me interesse particularmente, com todo o respeito pelo cargo. Não gostaria de viver em Lisboa para desempenhar esse cargo. E acho que o estilo que foi introduzido na Presidência da República pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, com grandes virtudes e alguns defeitos, transforma aquele cargo num cargo mais adequado a pessoas diferentes das minhas. Eu sou mais executivo, não sou propriamente
Não me vejo a fazer uma Presidência da República semelhante, e acho que ele marcou tanto a Presidência da República que o seu sucessor vai ter que ser uma pessoa mais ou menos do mesmo estilo. É assustador se suceder a Marcelo Rebelo de Claro Sousa? que é mesmo assustador. Digo isto com todo o respeito, não pense, fique claro, porque às vezes as palavras depois descontextualizadas parecem mal. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa imprimiu uma dinâmica na Presidência da República que exige que quem vá para aquele cargo, para já queira muito, e eu não quero muito, e depois que tenha essa enorme disponibilidade de abdicar de toda a vida pessoal que tem. Eu tenho uma vida pessoal, eu tenho filhos, tenho netos, tenho interesses, gosto de ler, consigo viver no Porto, andar pela rua, sair, comigo ninguém tira selfies. Gosto de ir à praia, gosto de ir ao supermercado, gosto de tirar fotografia, gosto de ir ao teatro, gosto de ir ao cinema, apesar de não gostar de pipocas. Tudo isso são coisas que eu quero fazer, e também já cheguei a uma altura na minha vida que eu quero fazer aquilo que gosto de fazer. Acho que tenho esse direito. Dediquei este tempo a ser Presidente da Câmara do Porto, ninguém me obrigou, não foi por nenhum chamamento, não houve nenhum chamamento divino. Eu achei que me apetecia fazer isto. Agradeço muito aos portugueses terem confiado em mim, mas também é tempo de eu agora poder voltar a ter mais tempo para outras coisas que me interessam. Tirar fotografias, por exemplo. Por exemplo, para fotografar, como a Margarida sabe, que é a coisa que eu mais gosto de fazer e que hoje em dia não consigo fazer. Termina assim este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Rui Moreira, é o Presidente da Câmara do Porto. Voltamos na próxima semana. Muito obrigada.